Porque o povo eleito era o povo judaico, era o povo judeu, era a nação de Israel. Querem ver? Nós já lemos aqui várias vezes esta escritura, mas desta feita Deus apelou ao meu coração para a ler de uma forma diferente. Diz assim, capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino de Deus, o reino dos céus, não é o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Repare, isto é uma parábola. Isto é uma parábola. E vocês vão reparar que sempre que Jesus fala uma parábola, antes dessa parábola houve uma história, houve uma vivência. E ele para ensinar, ele ia buscar uma parábola para ensinar os outros. E repare, o que é que ele tinha falado antes? Tinha falado sobre o jovem rico. Tinha falado sobre o perigo das riquezas. Porquê? O que é que ele estava a apelar? A apelar para o coração do ser humano. E quando Jesus está a apelar para o coração do ser humano, ele recorre a uma parábola para transmitir o ensino que ele quer transmitir. Porque ele fala do jovem rico, não é? No capítulo 19, no verso 16, fala do jovem rico, em que o jovem rico diz que se aproximou e disse: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, ou seja, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas curiosamente a Bíblia declara que a salvação não vem por obras. Vem pela fé em Jesus. E só segue Jesus quem tem fé. A salvação não é mérito nosso. A salvação é uma manifestação de graça. Pela graça sois salvos. E o meio pela qual a salvação nos é trazida é por fé. Mas não é a fé que salva. É a graça de Deus. E então fala. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom? Que farei eu de bom? Ou seja, eu tenho que praticar boas obras para ser salvo. Quantas pessoas estão no inferno e praticaram boas obras? Porque se eu, por praticar boas obras, escolho o favor de Deus, então eu estou a comprar o favor de Deus pelas obras que eu faço. E logo aí a graça de Deus já não existe. Porquê? Porque digo nela o obreiro do seu salário. Eu recebo a recompensa do meu trabalho. E quando eu recebo a recompensa do meu trabalho, a generosidade não está lá. Está lá a justiça. É ou não é? E vejam o que a Bíblia aqui diz. Respondeu-lhe Jesus: porque me perguntas acerca do que é bom? Pois só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. O que é que Jesus estava a dar? Uma conduta de vida. Procede desta maneira. Mas o proceder desta maneira é bom, mas não chega. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde que me falta ainda. Ou seja, a minha maneira de viver tem sido esta até agora. O que é que me falta? Ou seja, bom, se na verdade isso me dá condições para eu ser salvo, para eu ter direito à vida eterna, então eu tenho a salvação garantida. Irmãos, não há ninguém aqui dentro desta sala que tenha a salvação garantida. Escutem. Porque ser salvo uma vez, salvo para sempre, é mentira. Isso é uma doutrina do diabo, não é de Deus. Isso é erróneo. Quem é que tem a garantia da sua salvação? A única coisa que nós sabemos é que fazemos tudo por tudo para conservá-la. Porque a salvação não vem por obras, é pela graça de Deus. E então a Bíblia declara o seguinte aqui, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, ou seja, vende os teus bens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Porquê? Porque eu sou o único caminho, não há outro caminho. Não é o que tu tens que te salva. Tu podes usar o que tens para fazer o bem, mas isso não te garante salvação coisa nenhuma. E então Jesus estava-lhe a mostrar claramente o seguinte: olha, tu não tens como tu queres, tu tens muita força de vontade, mas tu tens pouca vontade de fazer força. Porque a tua vontade de fazer força, ela se manifesta quando eu apelo a que tu te desfaças das tuas coisas e me sigas.
Irmãos, será que Jesus queria que ele empobrecesse ou que fizesse um voto de pobreza? Sabe que muitos consideram isto o princípio do voto de pobreza? Não, irmãos. Porque repara uma coisa, o dinheiro só se transforma em mamão na nossa vida quando ele manda em nós, quando nós o passamos a servir. Porque se nós não servirmos ao dinheiro e se tivermos o dinheiro, onde é que está o mal? Nenhum. Porquê? Porque ele é nosso, nós mandamos nele. E ele para nós não é Deus. Portanto, Deus não é contra os ricos. Deus é contra aqueles que confiam nas riquezas. Porquê? Porque eles fizeram do dinheiro mamão. Eles começaram a fazer do dinheiro um Deus. Deus não ama a prosperidade do seu povo. Deus não quer que o seu povo seja rico. Deus não quer que o seu povo tenha bens. Deus não quer que o seu povo seja farto. É claro que Deus quer. Então ele é o dono da prata, de toda a prata e de todo o ouro, irmãos. Isso está fora de questão. Não há mal nenhum ter dinheiro, não há mal nenhum desejar ter bens. Irmãos, não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum nisso. Agora não faça do dinheiro mamão. Mande você no dinheiro e não deixe que o dinheiro mande em si. Mas sabe uma coisa? Ele já tinha um Deus no seu coração. Eram os bens. Porque ele já servia aos bens, não se servia a Deus. E como ele já servia aos bens, ele não tinha condição. Ele estava preso no seu coração. Ele não se conseguiu libertar dessa prisão. E então ficou muito triste. Caramba, podias-me ter pedido outra coisa. Olha, Jesus, pedisses-me dinheiro, uma quantia qualquer, uma coisa qualquer. Lembram-se da história do Zaqueu? O Zaqueu, nada lhe foi pedido, mas ele disse, não, eu estou disposto a abrir mão de tudo. De tudo. Sem nada, sem ninguém ter pedido nada. Louvado seja o nome de Deus. Que assim esteja o nosso coração, irmãos. Que assim seja o nosso coração, irmãos. E abrir mão de tudo não é ficar sem nada. É viver mesmo como Paulo dizia, como nada tendo, mas possuindo tudo. E então a Bíblia é clara quando fala aqui. Disse Jesus, olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu, e depois vem e segue. E tendo ouvido este jovem estas palavras, retirou-se triste. Porquê? Por ser dono de muitas propriedades. Então as propriedades é que eram detentoras dele. E não era ele que era detentor delas. Porque elas o impediam de seguir Jesus. Então ele não tinha condição de salvação. Quando nós pomos alguma coisa à frente de Deus, não temos condição de salvação. Porque tudo aquilo que nós pusermos à frente de Deus, nós constituímos por um Deus para nós. E isso é idolatria. Idolatria não é só adorar Fátima, nem é só adorar Buda, nem é só adorar imagens. Idolatria é uma questão de coração. Idolatria, você não pode não ter bonecos nenhuns em casa, mas continuar a ser devoto desta, a ser devoto daquela. Isso é idolatria. Oh, glória a Deus. Idolatria é você amar o dinheiro. Não é tê-lo. O mal não está em ter o dinheiro. O mal está em amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento. Com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Se nós amamos o dinheiro, Deus já não está em primeiro lugar. O dinheiro é nosso Deus. O dinheiro se torna uma mão. Oh, Deus. Misericórdia. Os irmãos estão a compreender? E então depois Jesus continua. Só para dar a sequência. Depois Jesus fala de riquezas. Diz assim. Então disse Jesus aos discípulos. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Porquê é que Jesus disse dificilmente? Ele não fechou a porta aos ricos. Dificilmente. Ele não fechou a porta aos ricos. A porta aos ricos está em aberto. Agora tudo depende deles. Porque a oportunidade é dada a todos. Mas nem todos a aproveitam. Escutem o que a Bíblia fala aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos. Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que mais difícil passar um camelo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E mais uma vez Jesus ensina que a salvação não depende de nós, depende de Deus. Amém. E a